Paz, amados, tudo bom? Então, hoje eu quero trazer para vocês mais um argumento para nós podermos evangelizar, o propósito é esse, os testemunhas de Jeová. Por muito tempo eu tenho pedido a Deus para que Ele viesse a me trazer uma palavra para que nós possamos evangelizá-los. Por que eu pedi tanto isso a Deus? Porque desde pequeno e sempre vendo o espaço da minha mãe, porque minha mãe sempre levava lá em casa os testemunhos de Jeová para poder evangelizá-los. Só que ela nunca conseguia. E eu tinha 8, 9 anos de idade, já acompanhava isso. E eu acabei tomando isso para mim também. Eu sempre quis evangelizar os testemunhos de Jeová. Mas é muito difícil porque eles são muito bem argumentados, né? Há um argumento forte, bem embasado, bem sólido, por assim dizer, tá? E que fica muito complicado dos cristãos irem lá e conseguir quebrar esses argumentos, ok? Então, eu por muito tempo pedi a Deus e foi quando eu tive o conhecimento do Evangelho do Reino de Deus, em 2002, foi quando de fato eu pude então fazer argumentos sólidos, bem sólidos, para contradizer os testemunhos de Jeová. Esses argumentos eu elaborei ele em 2004 e coloquei isso em prática. Fui até alguns testemunhos de Jeová, coloquei esses argumentos e aí eles ficaram sem chão, porque são argumentos baseados em revelação. Tá? Se são baseados em revelação, você não vai encontrar isso em livro, em sistemas doutrinários, porque não se combate uma mentira com uma inverdade. Só podemos combater uma mentira com uma verdade. E é através dessa verdade que nós vamos conseguir, então, de fato, fazer com que os testemunhos de Jeová abram os olhos. E foi isso que aconteceu. Eu nunca expus esse argumento, eu não fiz isso, mas estou fazendo agora. Estou fazendo agora e eu quero que você tenha muita atenção. Então é o seguinte, primeiro que não adianta me chamar de testemunho de Jeová, porque eu acredito que vou herdar a terra para sempre. Tá? Não adianta me chamar. Por quê? Porque os testemunhos de Jeová acreditam que o corpo de Cristo vai morar no céu. Então, se eu, por um lado, eu sou testemunho de Jeová, por outro lado, você também é. A diferença é que um crê que vai morar num lado e outro crê que vai morar no outro lado. Um vai morar no céu, outro vai morar na terra. Porque o que eles dizem é que a grande multidão vai herdar a terra. E o corpo de Cristo, o corpo ungido de Cristo, que nasceu de novo, juntamente com Cristo, esses irão morar no céu. Então, não adianta dizer que eu sou testemunho de Jeová, tá? Porque o testemunho de Jeová acredita que esse corpo governante, que eles chamam também de 144 mil, eles vão morar no céu. É a mesma crença que você. A diferença é que você acredita que faz parte do corpo governante. Eles dizem que não, você não faz parte. Você é daquele grupo que vai morar na terra. No meu caso, eu creio que nós somos sim parte do corpo de Cristo e que nós definitivamente iremos reinar sobre a terra. Então, se vier com o argumento de que você é TJ porque acredita que vai morar na terra, não é válido, porque os TJs acreditam que a igreja de fato vai morar no céu, tá? Só que eles dividem em duas classes e nós não. Muito bem. Então vamos partir para esse lado, né? No tocante a herdaremos o céu ou herdaremos a terra. Eu elaborei aqui um estudo e que diz o seguinte: primeiro, por que eu acredito que nós vamos herdar a terra para sempre? E quando eu digo nós, eu falo a igreja. E isso também inclui, na visão das testemunhas de Jeová, o corpo governante. Por que então que eu creio que nós vamos herdar a terra para sempre? Por uma razão básica, porque Deus prometeu isso. É uma promessa de Deus. Isso não é uma questão teológica, visão, isso é uma promessa. Isso você encontra lá em Gênesis, no capítulo 17, versículo 8, quando Deus promete a Abraão o seguinte: e te darei a ti e a tua semente, ou a tua posteridade, ou a tua descendência, depois de ti, a terra de suas peregrinações, ou seja, aonde Abraão
caminhou, né? Andou. Toda a terra de Canaã em perpétua possessão. Ou seja, uma eterna possessão, uma possessão perpétua, eterna. E ser-lhe-ei o seu Deus. Deus prometeu a Abraão que ele iria herdar a terra a qual ele peregrinou, ou seja, a qual ele caminhou. Então não tem como espiritualizar isso, tá? Ele prometeu isso a Abraão, porém por uma possessão eterna. Não é temporário, não é por 930 anos, 2343, nem por 1000 anos. É por possessão eterna. Isso foi uma promessa feita a Abraão. Deus vai e aparece a Isaac e diz lá em Gênesis 26:3. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Então Deus confirma isso a Isaac e ainda diz uma coisa: olha, aquilo que eu jurei a Abraão, tá? Eu vou confirmar se você peregrinar nessa terra, ainda diz mais embaixo, né? Guardar os estatutos e tal. Ou seja, se você for fiel e deixar que eu seja o seu Deus e peregrinar por essa terra, eu vou confirmar a aliança que eu fiz com Abraão, farei com você também, tá? Uma promessa feita a Abraão, a Isaac, e agora em Gênesis 28:13. Agora a Jacó. Eis que o Senhor estava em cima dela, aquela visão das escadas, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente. Então há uma promessa de herdar a terra para Abraão, para Isaque e para Jacó. Ah, mas isso aí é o Antigo Testamento, é uma visão figurada, são sombras do porvir, são sombras do que é de fato eterno. Perfeito? Eu sei que existe uma visão, até porque, se você for olhar, a terra em que nós iremos herdar não é uma terra a qual nós vemos que está hoje, é uma terra restaurada. Então, de fato, é uma sombra do porvir. Agora, o planeta é o mesmo. Qual é a prova disso? Primeiro, Gênesis 13:15, Deus falando para Abraão: terra que você vê. Então a terra que Abraão estava vendo era aquela que ele peregrinou. Então é a terra que vê, Gênesis 28:4, terra que anda, e Gênesis 28:13, terra que está deitado. Terra que vê, terra que anda, terra que está deitado. Não é uma outra terra. É a mesma terra, porém agora renovada, restaurada, transformada. Certo? Há uma diferença, né? Quando a gente fala mundo, né? Os reinos deste mundo, mundo é o sistema. Tá? Virá o fim do mundo, vai vir o fim desse mundo, mas não é o fim do planeta Terra. É o fim do sistema da Terra. É o fim do pecado. É o fim da iniquidade. É o fim das abominações. Para então ser introduzido uma nova era, né? Um novo estado, o reino de Deus. E aí a prova disso está em Atos capítulo 7, versículo 5, que alguns podem dizer: ah, mas eles herdaram a terra depois lá com Josué. Negativo. Atos 7:5, Estevão diz que eles não herdaram um espaço de terra. E por que eles não herdaram um espaço de terra, gente? Porque, primeiro, Deus prometeu que a possessão seria eterna para Abraão e a descendência. Se Abraão ele herda a terra naquele momento, o que aconteceria era que ele não iria herdar para sempre, porque Abraão morreu. Então, quando é que Abraão vai herdar a terra? Assim que ele ressuscitar. Quando ele ressuscitar, juntamente com a sua descendência, eles irão então herdar a terra, que dará a ele a autoridade de então tomar posse perpetuamente. Para eu tomar posse perpetuamente, eu preciso estar glorificado. Certo? Por isso que eles não herdaram um espaço de pé. Muito bem. Agora que nós entendemos que existe uma promessa, tá? E essa promessa é feita a Abraão, Isaque e Jacó, temos que responder uma outra pergunta. Quem herda a terra
não são os da lei, sim os da fé. Porque alguns vão argumentar, ora, essa promessa aí foi feita lá no tempo da lei. Nós não estamos mais no tempo da lei. Romanos 4,13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, ou a sua descendência, ou a sua semente, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. E Hebreus 6,17 diz que Deus, para confirmar abundantemente a imutabilidade da sua promessa, ele se interpôs por juramento. Ou seja, Deus ele prometeu pela fé a Abraão. Abraão conquistou essa promessa pela fé, não foi pela lei. Até porque a lei veio 430 anos depois. Ou 430 anos depois, o texto continua dizendo. Então, Abraão, ele conquistou essa promessa pela fé. Então não vem dizer que isso é uma questão da lei, porque não é, porque isso foi feito antes da lei, foi pela fé. E se foi pela lei, então anula-se a fé de Abraão. E para confirmar essa promessa, Deus se interpôs por juramento. Ou seja, se Abraão não herdar a terra, Deus deixa de ser Deus, porque ele vai quebrar uma promessa, e como diz o próprio texto no seu contexto, Deus não pode mentir. Perfeito? Como não havia ninguém superior a ele, Deus falou, eu vou jurar por mim mesmo, Abraão. Essa promessa é imutável, você vai herdar a terra. Você e a sua semente. Então nós identificamos aqui uma promessa feita a Abraão, Isaac, Jacó e sua semente. E agora nós conseguimos entender que essa promessa é imutável. Ela veio antes da lei, foi conquistada pela fé. Agora nós vamos ter que entender quem são os descendentes de Abraão. Quem é a descendência de Abraão? Gálatas 3,7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Quem são os filhos de Abraão? São os da fé. Os que são da fé é que são filhos de Abraão. Bom, se os que são da fé é que são filhos de Abraão pela descendência espiritual, eu pergunto, será que Paulo, João, Pedro são filhos de Abraão pela fé ou não? Se são filhos de Abraão pela fé, logo eles não podem herdar o céu, como diz o testemunho de Jeová, porém eles herdarão a terra. Quer ver? Gálatas 4:28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Somos filhos da promessa como Isaque. Isaque era filho da promessa. E qual era a promessa que Deus tinha feito a Abraão? Que ele iria gerar uma semente que iria o quê? Herdar a terra. Isso está confirmado lá em Gênesis capítulo 21, versículo 12. Em Isaque será chamada a sua semente. Todos os que são de Isaque são sementes pela fé de Abraão. E quem são os descendentes de Abraão? São o Israel de Deus espiritual. Não é isso que eles falam lá dos 144 mil, as 12 tribos de Israel? Eles não falam que essas 12 tribos de Israel que está lá em Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 14, que fala dos 144 mil, que não é o Israel espiritual? Aqui o Israel espiritual é a semente de Abraão. É a semente pela fé. Essa semente de Abraão, essa semente que é pela fé, ela vai herdar a terra. Está escrito. Romanos 9, 7 e 8, os filhos de Isaac, os filhos da promessa são a descendência. Quem são os filhos da promessa que são a descendência? São os filhos de Isaac. É a descendência de Isaac. E Paulo fala, nós irmãos, mas nós irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Aí eu tirei aqui um texto que está no livro Perspicaz, volume 1. Está lá entre a página 569 e 571, que diz assim: o apóstolo João
que tinha esperança de vida no céu, disse aos co-herdeiros da vida celestial: amados, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não está manifesto o que havemos de ser. Então, quando é um texto de glorificação, quando é um texto que fala de sermos glorificados, o testemunho de Jeová fala assim: olha, esse texto que está aí é um texto que João está escrevendo a todos aqueles que têm a esperança celestial. Então, João, como cria numa esperança celestial, ele fala assim: amados, nós, né, agora somos filhos de Deus, mas não é manifestado o que haveremos de ser. Então, o que está escrito aqui em Perspicaz, volume 1, páginas 569 e 571, eles falam claramente que quando João fala isso, ele está se referindo aos que são chamados para a vida celestial. Por isso ele diz nós, irmãos. Agora, Paulo também diz nós, irmãos. Gálatas 4, 28, mas nós, irmãos. Então, Paulo está se incluindo, agora o quê? Numa chamada terrestre? É isso? João se incluiu numa chamada celeste. Corpo glorificado, semelhante de Jesus. Então, Paulo aqui está se incluindo numa chamada terrestre, quando ele diz que nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Perfeito? Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Agora eu pergunto, qual promessa? Que promessa é essa? É aquela promessa que está lá em Gênesis 17:8, Gênesis 26:3, Gênesis 28:13, Gênesis 13:15. A promessa de herdar a terra. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Que ele e a sua descendência iriam herdar a terra. Aí fala assim, ó, Gálatas 3:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência que é Cristo. Agora vem a pergunta. Não diz e as descendências, mas diz a sua descendência que é Cristo. Mas você se lembra que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu e como as areias do mar? Incontáveis. Agora está dizendo aqui que é uma só, e é Cristo. E aí eu pergunto, que Cristo é esse? Seria então só Jesus? Então só Jesus, Abraão, Isaac e Jacó vai herdar a terra, só os três. Que Cristo é esse? Observe, vou ler novamente. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, ou as descendências. Não diz descendências no plural, mas descendência no singular. Como falando de muitas descendências. Não, mas como de apenas uma descendência, que é Cristo. Então seria só Jesus? Eis aí a pergunta. 1 Coríntios 12:12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Essa descendência de Abraão é o corpo de Cristo. É o Cristo, é o corpo de Cristo. E aí você vai ler sobre o corpo de Cristo na Sentinela de 15 de fevereiro de 2006, nas páginas 21 e 25. Por que eu falo nas páginas 21 e 25? Porque isso aqui eu extraí do site da Torre de Vigia. Então eles colocam o artigo completo, e esse artigo não está dividido em páginas. Mas eles colocam entre as páginas 21 e 25, porque na revista está assim. Mas no site é um artigo único. Então eu não sei qual página que é, por isso que é entre a página 21 e 25. Está escrito assim: os que têm esperança terrestre discernem que não são membros ungidos do corpo de Cristo e que não estão no novo pacto que Jeová fez com os que governarão com Jesus Cristo. Ou seja, quem vai herdar a terra não faz parte do corpo de Cristo, é o que está querendo dizer. Porque os que fazem parte do corpo de Cristo vão herdar o céu. Sendo que a descendência de Abraão que vai herdar a terra, conforme está profetizado e conforme no texto que eu disse,
é o Cristo, que é o corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo, que é a descendência única de Abraão, eles têm como promessa imutável de herdarem a terra para sempre. Nós somos esse corpo que vamos herdar a terra, ou seja, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, Cristo é um corpo de muitos membros. Cristo não é só Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é porque ele é ungido, Jesus Cristo. E todos os que fazem parte do corpo de Cristo, ou seja, todos aqueles que têm a unção, que têm o Espírito Santo, e esse vai ser uma outra aula que eu vou dar sobre a unção, sobre o Espírito Santo, para que a gente possa entender que nós somos esse corpo ungido, que também é para poder mostrar para eles que eles fazem parte desse corpo de Cristo, tá? Uma vez que ele diz que tem o Espírito Santo, não existe dois Espíritos Santos, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, e todo que tem o Espírito de Cristo, faz parte do corpo de Cristo, é ungido e vai herdar a terra. Então, é um argumento que você vai poder usar contra eles, não mostrando que você vai morar no céu. Se você tentar provar para eles que você vai morar no céu, você vai entrar numa situação complicada, porque existem vários textos que provam que nós vamos herdar a terra. Aí é uma questão de você entender os textos que eles dizem que vão morar no céu, tá? Então você tem que pegar esse argumento que eu estou te passando e mostrar para eles que nós fazemos parte do corpo de Cristo e que esse corpo de Cristo vai herdar a terra para sempre. Ok, irmãos? Meditem, estudem, peguem esse texto, treinem, façam o conhecimento empírico, evangelizem, dá certo. Eles não conhecem isso daqui, isso aqui é revelação. Eles não conhecem isso aqui, eles não conhecem. Eu já fiz vários testes, eu já evangelizei vários testemunhos de Jeová. Eles não conhecem isso aqui. O máximo que vai acontecer é que eles não vão mais querer conversar com você, porque os anciãos lá vão impedir eles de falar com você, porque vai deixar eles com a cabeça confusa. Vão dizer que isso aqui é o diabo querendo enrolar. Mas eles vão ficar com uma coisa na cabeça. Então, creia que Deus pode usar você para falar esse argumento, mas você tem que combater a mentira com a verdade. Então você tem que chegar e dizer, nós vamos herdar a terra, nós somos a descendência de Abraão. A descendência de Abraão é o Cristo. Quem é o Cristo? Cristo é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem muitos membros. Esses membros é que fazem parte da descendência de Abraão que vai herdar a terra. Pronto. A promessa é imutável, a promessa é antes da lei, a promessa é pela fé e Abraão conquistou pela fé. A promessa é feita sob um juramento e ela é imutável. Deus não pode mentir e vai cumprir. Você vai ver isso no reino milenar. Em Apocalipse 21 encerra o assunto. A Nova Jerusalém desce do céu. Se desce do céu, vai para onde? É um novo céu, é uma nova terra. Ela desce do novo céu e vai para a nova terra. Pronto. Isso aí já encerra o assunto. Tá? Fiquem na paz, irmãos, e creiam que com essa palavra você, além de se edificar, você vai ganhar muita alma para Jesus. Amém? Fique na paz.